Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, que é uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. O nosso convidado, professor renomado, é o professor Fabrício Bastos, que eu tenho a honra, eu me sinto honrada da possibilidade de caminhar ao lado dele com essa temática tão relevante para o dia a dia de todos nós. Professor Fabrício Bastos, seja muito bem-vindo. Minha cara, eu só tenho a agradecer, primeiro, pelo convite, pelo carinho de sempre e principalmente pela confiança, né? Porque perto de você eu sou um pequeno padawan, você é um mestre Jedi. Eu não caminho ao seu lado, eu caminho atrás de você, vendo você abrindo os caminhos. Eu sou só um rele seguidor, quiçá um súdito. Então, muito obrigado por me receber aqui. Espero poder corresponder à expectativa que você criou. Vamos tratar aqui de um tema, como eu falava antes, um tema extremamente, para mim, portentoso e que não é mais o futuro, é o nosso presente em alguns aspectos, já é até o nosso passado. Sim, e, e tão relevante, porque alguns pensam que conhecem, outros até têm certeza. E quando vem um especialista na temática igual a você, é muito o que nós precisamos estudar, até pelo fato futuro. Mas abre os trabalhos, damos início ao criptoativos e investigação. Entre esse anonimato e a possibilidade também de responsabilização com o professor Fabrício Bastos. Maravilha, meus caros. Como a minha amiga Rose muito bem colocou, assim, a ideia é aqui apresentar como se fosse um roteiro para a gente entender, primeiro, qual é o cenário que nós vivemos hoje, quais são as dificuldades e os desafios que a gente vai ter que enfrentar quanto a esse tema, que eu coloco, e eu falo isso de maneira proposital, né, entre o anonimato e a responsabilização. Porque muitas dessas cadeias, e quando me refiro que cadeias, no sentido de cadeias produtivas, né, de atos sequenciais, muitas etapas dessas cadeias são anônimas. Você não consegue rastrear. Então, são questões que a gente tem que trabalhar para entender o seguinte: qual é o instrumento que eu vou usar, como que eu posso me proteger e de que maneira tais cenários se avizinham, né? Se é que a gente pode dizer assim. E como eu falei no início, não é mais o futuro, já é o presente e em alguns aspectos já é o passado, porque a gente já pode tratar de questões que já ocorreram e a gente não precisa ir muito longe no passado no Brasil, basta a gente voltar a alguns dias, acho que uma semana e meia, que aconteceu o acesso via hacker ao Banco Central. Então, assim, a gente já tá inserido nesse contexto, né? Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Rose, não sei se chegou aí essa notícia, nós tivemos um caso emblemático versando sobre o tema, que é o assim intitulado Caso do Faraó das Bitcoins, que a sede dele era aqui na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, aqui do estado do Rio de Janeiro. No Nós campo. tivemos um, sim, nós tivemos o caso da eu chamo de lojas Renner porque eu levo minha filha adolescente para comprar roupa lá, então eu me refiro sempre a lojas Renner. Nós tivemos também uma questão importante versando sobre as lojas americanas e a gente pode ficar aqui dando vários exemplos e eu vou fazê-lo assim ao longo da explanação. Pois bem, aqui qual vai ser o nosso recorte? Quais são os nossos desafios? O que está a ser desenrolado diante desse cenário? Primeiro aspecto que a gente tem que entender, né, que é uma tensão que eu chamo de tensão fundamental. Está aí até na tela para vocês verem. Que se a gente puder traçar, né, uma base do que seria essa tensão fundamental que embasa o tema, cara, fatalmente a gente vai ter que passar por esses três pontos que estão aí na tela. O primeiro deles é a confiança. A confiança nos atos que a gente vai praticar, seja como usuário de algum sistema, seja como cliente de alguma sociedade empresária, seja até mesmo, Rose, olha que interessante, até mesmo
como paciente. Há diversas situações, e situações até bem graves, nas quais houve um cyberataque em sistemas de saúde privada e pública. E os criminosos, eles usam o Crime as a Service, que funciona da seguinte forma: uma determinada organização, ela é quase que como se fosse um concierge. Olha, qual o serviço que você precisa de mim, né? Ah, eu preciso que você faça um ransomware. Ou seja, você sequestra os dados e cobra um valor para liberar esses dados. Então, em alguns sistemas de saúde, isso aconteceu na Irlanda, aconteceu na Espanha e aconteceu em outros países da Europa. E olha que a gente está falando de Europa, a gente não está falando aqui de países de terceiro mundo ou de segundo escalão, se é que a gente pode trabalhar nessa linha designativa. Mas, enfim, olha o que acontece. Você chega no hospital, ou você vai como um paciente ou como um cliente no hospital privado, porque a gente às vezes nem é tratado como paciente, mas sim como cliente. Então a gente chega ali e, de repente, paralisa toda a operação daquela unidade de saúde. E quando eu falo paralisa, é paralisa mesmo. Não há como acontecer cirurgia, não há como acontecer alguns exames de imagem, Nossa. e os médicos e os seus auxiliares não conseguem acessar o prontuário, porque agora está tudo conectado. Então perceba, a partir desse momento você passa a não ter mais acesso a nenhuma informação relevante, para que você possa tratar o paciente, que você possa salvar a vida dele, para que você possa até identificar aquele paciente. E aí o que os criminosos fazem? Chegam lá para o diretor e falam o seguinte: olha, você tem até tal hora para pagar. A confiança em dois aspectos, né? A confiança no código, né? Que existem os smart contracts, que você vai eliminando aqueles chamados intermediários tradicionais e você começa a ter registros compartilhados. É uma outra linha de atuação. E também a confiança através das instituições. Por quê? Não só as instituições privadas, como as instituições públicas. Espera aí, eu estou entregando um bem que as pessoas ainda não notaram, Rose. Não notaram o valor dos seus dados pessoais. Sim, Os dados pessoais têm um valor que para a sim, gente, sim, parece que não tem valor no mercado, né? sim. Ou se tem um valor, é um valor meio que intangível, assim, a gente não consegue compreender muito bem, mas esse valor é absurdo. É absurdo. Você Uhum. pode direcionar produtos, você pode direcionar serviços, você pode viciar algoritmos, tem toda uma questão envolvida e toda uma cadeia envolvida que, para o leigo, parece não fazer sentido. Né? E aí você começa a pensar o seguinte: espera aí, e qual é o problema de confiar numa instituição? E aí vamos voltar aqui a uma base, que é uma base normal, que é a base da centralização. E que base é essa? As informações sempre foram centralizadas, principalmente na pessoa do Estado. A partir do momento que você começa a tornar acessível a toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do globo, acesso às informações, você passa a ter um fenômeno diverso, que é a descentralização. E essa descentralização não é só da informação, porque as redes sociais trouxeram a descentralização. Eu não preciso mais assistir um jornal numa televisão aberta, eu não preciso mais comprar um jornal impresso para ter acesso à informação, eu não preciso mais disso. Tanto Sim. que eu brinco, eu falo o seguinte: olha, eu só tenho acesso ao que acontece olhando o Twitter, porque eu sigo alguns setoristas de esporte, de geopolítica e de economia. Então eu vou lá, vejo quem eu estou seguindo e eles vão me dando as notícias. E aí perceba, está tudo descentralizado. Agora, o que a gente às vezes não se toca é que
O sistema monetário sempre foi centralizado. Centralizado no Estado. O Estado produz a moeda, o Estado regula a moeda, e o Estado regula, inclusive, moeda estrangeira. E aí, alguns se tocaram que essa ideia de centralização da moeda era ruim e criaram sistemas descentralizados. E a partir do momento que você passa a ter sistemas descentralizados, você passa a ter um problema muito sério. Porque o sistema descentralizado, por conceito, ele vai privilegiar o quê? Olha, eu não quero que o Estado tenha acesso ao que eu estou fazendo. Então você passa a ter, aí vem a ideia do anonimato e da responsabilização. E esse anonimato, por vezes, eu chamo de pseudo-anonimato. Né? O anonimato tem o pseudo-anonimato, porque tem consegue identificar as pessoas que participaram daquela cadeia. Então, veja, esses sistemas descentralizados, o que eles priorizam? A privacidade do usuário. E também toda a estrutura jurídica de persecução. E aí, Rose, olha o problema que a gente passa a ter. Um problema de tecnologia e de jurisdição. Perceba só um exemplo tolo, bem tolo. Imaginemos que um determinado adolescente, com conhecimento muito bom em programação, ele usa o Crime as a Service e ele está instalado fisicamente no Sudão. Ele usa um IP que está na América Central. E ele pratica o fato penalmente típico em um país da União Europeia. Nossa. Qual a jurisdição que incide? Então, Porque se a gente pegar o sistema processual penal tradicional, ele não vai trazer resposta. Porque a gente está trabalhando com um crime transnacional. sim. E aí você começa a ter um problema. Olha só o problema. Eu falei do problema da descentralização, olha o problema da tecnologia. Você pode chegar lá num tigre asiático, você pode chegar lá, Hong Kong, Singapura, Taiwan, topo da cadeia alimentar da tecnologia. Mas você possui algum. Né, você possui, não. Fraseei errado a ideia. Há países daquela região que não têm a mesma estrutura tecnológica. E aí, veja, o que isso vai atrair? Vai atrair o criminoso para usar o IP lá. Porque lá vai ficar mais difícil rastrear o que está acontecendo. Mas aí o crime acontece num país que tem uma tecnologia estruturada. E aí você começa a ter um desafio. Por que você começa a ter um desafio? Você começa a ter um problema de soberania. Como é que eu vou fazer uma busca e apreensão? Não busca e apreensão no sentido físico, né? Porque eu falo isso às vezes até para minha equipe. Gente, olha só, você não pode mais trabalhar com as mesmas técnicas investigatórias, técnicas de persecução dos anos 90, do início dos anos 2000. Aquela época deixou de existir. Agora você tem que trabalhar uma outra linha. Tanto que eu brinco, eu falo assim, olha, você está querendo procurar o dinheiro do devedor, você sabe bloquear ou acessar os bitcoins? Ou qualquer outra criptomoeda, Ethereum, altcoins, você consegue? Ih, nem sei como faz isso. Então, meu amigo, se ele colocou em criptomoeda, como é que você vai acessar isso? A quem, eu brinco assim, a quem você vai oficiar? Pedindo o quê? Como identificar? Então, se você sequer entende como responder essas três perguntas, foi aquilo que eu falei no início. Você está no passado. Você não tá nem no presente, está no passado. Por isso que eu falei, a gente tem que visualizar que esse problema é o presente, mas tem gente que está no passado. Sim. Fazendo um breve recorte tolo aqui, quando eu vejo
alguns colegas meus, tanto do MP quanto da magistratura, sendo resistentes ao uso do instrumento inteligência artificial, eu sempre falo o seguinte: olha, meu caro, você está fadado a flertar com o passado. Então você seria aquela pessoa que no final do século XIX, início do século XX, você seria aquela pessoa que defenderia a fábrica de vela e seria contrário à energia elétrica. Porque, mal comparando, é a mesma ideia. Você está refutando uma tecnologia que vai revolucionar a sua vida. E eu não estou, aqui eu não estou entrando naquele mérito se eu vou usar a inteligência artificial para substituir o humano. Não é essa a ideia que eu estou trabalhando. Estou trabalhando a IA como instrumento. E aí vamos lá. E aí vem o terceiro ponto do tripé, que é a tecnologia sem fronteira. Esses crimes cibernéticos, eles não têm fronteiras, eles não conhecem fronteiras. E posso dizer isso porque eu sou promotor de tutela coletiva, Rose, e já recebi lá alguns consumidores pedindo ajuda porque sofreram golpes na internet e eles supuseram que o golpe era na cidade. Eu falei, não, meu caro, se bobear, essa pessoa está lá na Índia e você nem sabe. É. Então são questões que a gente tem que ventilar, Rose. E peço Sensacional. perdão se eu divaguei muito nessa parte Não, introdutória, mas esse tripé ele tem que ser compreendido para que a gente possa evoluir. Evoluir, que eu digo assim, evoluir na apresentação. E aí, lembra que eu falei assim, olha, a questão do anonimato. Aí eu falo, para mim, existe, e até eu coloco ali, ó, existe o anonimato e existe o pseudo-anonimato. E aí eu coloco aí as características, vou me abster de ler, porque eu costumo ser contra ler slide, eu sempre coloco o slide como um auxílio visual e um roteiro. Mas eu costumo falar para as pessoas o seguinte: tenham cuidado quando alguém chegar para vocês e falar assim, olha, eu garanto a você anonimato completo. Isso é um mito. Tanto que eu chamo essa parte da apresentação do mito do anonimato completo. Tanto que eu coloco ali, se você olhar bem, eu coloco 4 características que aí você vai ter que ter cuidado para saber, olha, peraí, essa característica aqui, ela gera um anonimato completo ou é um pseudo-anonimato? E aí eu trouxe aqui uma comparação entre o Bitcoin e o Monero, que são criptomoedas. Uma te dá a sensação de que você está no anonimato, por isso que eu chamo de pseudo-anonimato. E outra te confere o anonimato. E aí eu boto 4 características, e é isso que você vai ter que visualizar. A visibilidade da transação, ou seja, eu consigo ter acesso a qual foi a transação. A identidade de quem remeteu essa cripto. A identidade de quem recebeu essa cripto. E o valor dessa transação. Então, são essas 4 características que eu tenho que avaliar para saber se o anonimato de fato existe. E a depender do sistema que foi adotado, o anonimato vai existir. Tanto que eu coloco ali, ó, o Monero, por exemplo, eu consigo ter acesso à transação. Olha, ela fica oculta ou, como dizem os especialistas, ofuscada. Eu consigo saber quem remeteu? Não, ela está oculta por criptografia. Eu consigo saber quem recebeu? Não, ela está oculta por criptografia. Tá, mas eu consigo ter acesso ao valor? Não, ela está oculta por criptografia. Então, como que eu vou trabalhar a ideia de persecução quando esse sistema de criptomoedas ele está baseado em privacidade? Só que, mesmo que esse sistema esteja baseado em privacidade ou em um véu de anonimato, a depender do nível de treinamento de quem está investigando, e aí esse nível de treinamento, isso que é interessante, não chega a mim, promotor, que estou na ponta. Não, são os investigadores mesmo. Dependendo do nível de refinamento desse investigador, do treinamento dele, ele consegue, usando algumas técnicas, ele consegue encontrar vulnerabilidades nesses sistemas. E aí ele consegue rastrear. Mas é simples? Não. Porque, ao contrário da humanidade, a ciência dá saltos evolutivos. Então, eu sempre dou a seguinte
Visualização, Rose. Eu, quando era garoto, eu era um ávido consumidor de desenhos animados. Então, eu dou sempre o exemplo do coiote atrás do Papaléguas. Hum, Quando o coiote supunha que iria alcançar o Papaléguas, ele sumia. É assim que funciona quando você está trabalhando a investigação de crimes cibernéticos. Quando você acha, pô, agora, cara, eu montei aqui um sistema que eu vou conseguir encontrar esse cara. Não, eles vão encontrar uma outra tecnologia, eles vão criar uma tecnologia para poder burlar o que você acabou de criar. Então, é constante. Olha, eu tenho que avaliar qual é a técnica investigatória aqui, como é que eu vou conseguir aqui, qual é a autoridade que eu vou buscar. E aí entra um desafio que é um desafio, Rose, que aqui no Brasil é um desafio muito maior do que em outros países, porque a nossa densidade cultural é muito baixa. E a gente costuma olhar para o empresariado como se fosse algo negativo, intrinsecamente negativo. Da mesma forma que a gente olha para a classe política como se fosse algo intrinsecamente negativo. E isso é ruim. Esse maniqueísmo ele é ruim, porque ele entorpece a sua convicção para decisões que são estratégicas. E muitas das vezes existe a necessidade da interpenetração ou a interseção entre o público e o privado. uhum. Olha só, eu, poder público, não consigo ter a rapidez necessária para criar sistemas. Eu não consigo ter a rapidez necessária para solapsar essas novas tecnologias. Então eu tenho que fazer essa interface com a esfera privada. Isso é importante, trazer a esfera privada para nos auxiliar. Né? Só que aí, quando você fala isso, o que as pessoas vão começar a falar? Peraí, como assim? A iniciativa privada vai ter acesso às investigações públicas? Isso é um absurdo, vai ser tendenciosas. Aí começam a criar factoides e você paralisa uma ideia que, na base, era uma ideia importante. Outro ponto que eu uso de forma até exagerada, eu uso o termo buraco negro, que é o que eu chamo de buraco negro jurisdicional. E Gostei. dentro desse buraco. Oi? Gostei muito. Eu chamo de buraco negro jurisdicional, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem o que os especialistas estrangeiros chamam de DAOs, que nada mais é do que organização autônoma descentralizada. Então, quando você tem uma organização autônoma descentralizada, ela gera uma nova cultura organizacional. Porque, veja só, as decisões, elas são tomadas de maneira coletiva, então você não sabe quem proferiu a decisão, foi um colegiado. E essas organizações autônomas descentralizadas, a partir do momento que elas apresentam uma nova estrutura organizada, elas também trazem mecanismos de governança. Só que esses mecanismos de governança estão baseados em blockchain. Então você passa a ter organizações que são governadas por códigos. E os seus membros, eles são totalmente diluídos. Você não tem um CFO, você não tem um CEO para você identificar. E esse é um desafio. Quem eu vou intimar? Quem eu vou citar? Eu não tenho um frente, né? O rosto. Eu não tenho o rosto. Quem eu vou citar? Mal comparando, olha que interessante, que é uma questão que eu trato até no meu livro de processo coletivo, que eu chamo de coletividade sem rosto. E a gente não tem uma solução jurídica ainda para a coletividade sem rosto. Quer ver um exemplo? Imaginemos que na sua cidade, Rose, chega a informação de que vai ter uma manifestação que foi convocada pelas redes sociais e essa manifestação vai acontecer em um local que tem uma manifestação polarizada em sentido inverso. Então você começa a ver o seguinte: opa, peraí, isso pode gerar uma batalha campal. Então eu quero impedir que esse segundo grupo faça a manifestação no mesmo dia, hora e local daquele grupo anterior que já foi autorizado. Como é que eu impeço?
Como é que eu impeço? Aí eu vejo muitos colegas falando assim, não, você vai ajuizar uma ação civil pública e vai impedir. Perfeito, quem é o réu? E a coletividade sem rosto. Não, mas espera aí, eu vou intimar aquela pessoa que convocou, mas espera aí, essa pessoa tem hierarquia sobre as demais? Ela é que líder é esse? Porque não existe uma estrutura. Não existe. Não existe uma estrutura. Qual é o vínculo entre eles? Quer dizer que o que ele fala vai vincular os demais? Então eu estou diante de uma coletividade sem rosto. Esse é um desafio jurídico. Por isso que eu falo, é um buraco negro jurisdicional. E aí vem a outra ideia. Veja, qual vai ser o desafio? Aí eu faço pelo menos 3 perguntas que eu chamo de perguntas que não têm resposta. Ou perguntas que são constrangedoras, porque como você não vai conseguir dar uma resposta muito fixa, muito embasada, você vai passar o constrangimento de fazer um somebody love. Lembra do somebody love da escolinha do professor Raimundo? Você vai ficar no somebody love e vai acabar não respondendo. A primeira pergunta foi, eu já fiz aqui, quem vai ser intimado? Quem vai ser o réu? Quem está no polo passivo? A segunda pergunta, qual é o local do crime? A terceira pergunta, quais são as leis aplicáveis? E aqui eu não me refiro a um sistema jurídico nacional, eu me refiro a um crime transnacional. Qual vai ser a lei aplicável? A lei de qual país? Esse é um desafio. Então, são perguntas que deixam um certo desconforto para qualquer um. Para mim, que sou um neófito no tema, que estou estudando porque eu gosto do tema, mas assim, é difícil, porque a natureza do que a gente está enfrentando agora, ela torna naturalmente, aí perdoe o truísmo, ela torna naturalmente difícil aplicar conceitos jurídicos tradicionais. Ela nos desafia a revisitar conceitos jurídicos tradicionais. E aí, veja só que interessante. Teve uma decisão de uma corte americana. Ai, caramba, de qual. Cara, me fugiu aqui qual estado. Cara, mas eu acho que foi na Califórnia. Que reconheceu que determinados smart contracts não são propriedades. E aí perceba, se eu considero como não propriedade, eu passo a desafiar o conceito jurídico tradicional. Então, assim, você começa a ter essas dificuldades. E aí, eu trouxe aqui, eu só cito um estudo de caso, que foi um estudo de caso interessante, que envolvia uma organização autônoma descentralizada chamada OOC, que foi intimada por um órgão estatal americano, que eu vou me abster de usar o inglês aqui, tá? Porque minha professora pode brigar comigo. Mas eu abreviei como CFTC. E essa organização fez o supina, né? Intimou em um fórum online o que ele supunha que era o organizador. E aí surgiu uma discussão seguinte: peraí, era essa pessoa que tinha que ser intimada? E aí o tribunal americano falou o seguinte: olha, eu posso sim considerar a DAO, que é essa organização autônoma descentralizada, eu posso considerá-la como pessoa. Opa, então peraí. Eu coloquei uma autoridade, né, uma organização autônoma descentralizada, que não tem rosto, é uma coletividade fluida. Eu passei a defini-la como pessoa. A partir do momento que eu passo a defini-la como pessoa, opa, personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Então eu começo a desenhar uma pseudo-solução. Mas veja, o que essa decisão fez? Não é, obviamente, uma decisão que todo mundo segue, mas é uma diretriz interessante. A partir desse caso, você passa a ter um alento, digamos assim. Né? Eu não gosto de falar uma luz no fim do túnel, porque como eu assisti muito desenho animado quando era criança,
muitas vezes luz no fim do túnel era o farol do trem que vinha atropelar o personagem. Então, de repente, a luz do fim do túnel não é tão bom assim. Mas a gente passa a ter um alento. Que alento é esse? Né? Eu posso ter uma solução para processar essas entidades descentralizadas, que sempre operaram sem uma estrutura corporativa tradicional. Então você passa a ter um alento. Não sei se eu estou me fazendo claro aqui. E aí eu faço também uma provocação é, que é importante. Eu sou da geração de Guerra nas Estrelas, tanto o filme quanto a Guerra nas Estrelas entre a União Soviética e Estados Unidos, né? E é engraçado, Rose, que certa feita meu filho que tem 8 anos falou para mim assim, pai, quando você tinha meia idade, você via as coisas em preto e branco? Porque eu vejo vídeos da sua época, era tudo em preto e branco. Aí eu falo, não, meu caro, isso aí era televisão, né? Era transmissão em preto e branco, mas eu via a cores, eu não via em preto e branco, não. Mas por que eu faço essa ideia de corrida armamentista tecnológica? Qual é a razão para isso? A razão desse título, desse recorte que ora vamos apresentar, é que existe realmente uma corrida armamentista entre os órgãos de persecução e as organizações descentralizadas que procuram fins lícitos e as organizações descentralizadas que procuram fins ilícitos. Como havia adiantado, o que é essa corrida armamentista? Quando o órgão de investigação ou persecução começa a chegar próximo com novas ferramentas, o que os criminosos fazem? Sofisticam ainda mais o mecanismo. E aí, quando eles sofisticam o novo mecanismo, pô, eu já não consigo mais alcançar esse cara, agora eu vou ter que criar um outro mecanismo. Criei outro mecanismo, desestruturei esse sistema. O que ele vai fazer? Vai criar um outro sistema. E aí vai ficar esse ciclo que não se encerra. Por isso que é uma corrida armamentista. Porque a ideia que a gente estudava em geopolítica era uma corrida que nunca terminaria. É uma corrida sem linha de chegada. Porque não há como você traçar um fim, e fim no sentido temporal, um fim para essa corrida tecnológica. Porque não tem fim. Ela vai continuar. E aí eu coloco 3 pontos, que para mim são os 3 pontos nevrálgicos. Primeiro, que são as moedas de privacidade. E aí eu coloco ali 2, só a guisa de ilustração, Monero e Zcash, porque elas usam um sistema, uma tecnologia de criptografia que praticamente inviabiliza você acessar os detalhes da transação. Por quê? Você consegue misturar, e aí já entra o segundo ponto que já vou chegar lá. Você consegue misturar as informações e aí você não consegue mais rastrear. Aí entra o segundo ponto, que é os serviços que são os serviços de mistura. Um dos mais conhecidos é o Tornado Cash. O que o Tornado Cash faz? Como o próprio nome diz, ele mistura. Por que o nome é Tornado? Vai misturando. Então, quebra toda a linha, vai quebrando essa linha. E vai misturando, e aí você não consegue mais rastrear nem a origem, nem o destino. Porque começa a combinar os valores que a Rose botou, que o Fabrício botou, que o fulano botou, que o ciclano botou, começa a misturar esses fundos com múltiplos usuários, você não consegue mais rastrear. Você não consegue. Em certa apresentação, eu falei o seguinte, imagina que você está correndo, literalmente, fisicamente correndo, perseguindo um malfeitor, ele vira uma esquina e quando você chega, são todos clones desse cara. Quem eu estou perseguindo? Eu já não sei mais. Olha, eu sei que ele está aqui, mas quem é ele? Como é que eu vou individualizá-lo? Eu já não consigo mais. Então, a ideia, e me perdoe usar essas metáforas tolas, mas funciona para a gente entender a ideia subjacente. E a outra é o que eles chamam de chain hopping, ou hopping. Hopping seria o mais adequado. Porque você começa a misturar vários níveis de transparência
fragmentando a trilha. Lembra de João e Maria? É como se você começasse a fragmentar aquela trilha. Pô, cara, eu já não sei mais qual foi o caminho, peraí. Quando você começa a fragmentar essa trilha em várias movimentações individualizadas, e aí o que os especialistas nos explicam? Você começa a utilizar múltiplos blockchains, o que acontece? Isso complica aquele esforço que você teve para traçar um sistema para rastrear. Então, essa corrida armamentista, ela passa por esses 3 pontos. Repito, as moedas de privacidade, os serviços de mistura e o chain hopping. Então, de novo, são os conceitos básicos que a gente tem que dominar para que a gente possa entender o porquê da dificuldade. Não é tão simples quanto parece. Né? Então, são questões que a gente tem que trabalhar. E aí eu coloco aqui, ficou um pouco pequeno aqui, mas eu coloco não vou dizer uma provocação, mas uma inquietação. Porque quando eu falo da corrida armamentista tecnológica, eu até provoco ali no visual, se você perceber, unlock privacy. E, e eu faço uma pergunta. Na verdade, são duas. Será que a gente está fadado a sempre estar um passo atrás? Ou isso é um ciclo de adaptação mútua? Essa é uma inquietação. Eu não sei. Eu não tenho resposta. Não tenho. Porque, assim, essa tecnologia que gera o anonimato, ela evolui muito rapidamente. Muito rapidamente. E está acontecendo também uma evolução rápida das técnicas de investigação. Só que até que ponto eu vou conseguir ter um equilíbrio suficiente entre ocultação e detecção? Porque, por enquanto, está desbalanceado. Ocultação está aqui, detecção está aqui. Quando eu começar a equilibrar aqui, o que vai acontecer? Um novo salto. Aí eu vou chegar aqui, um novo salto. Então, essa ideia do rastreamento, da detecção e da ocultação é a chave de tudo. Por isso que eu faço essa inquietação. Será que a gente está fadado a sempre estar um passo atrás? Às vezes 10 passos atrás? Fica aqui o questionamento, como dizem os mais novos. E aí eu começo a falar assim, olha, eu começo a tentar trazer alguns alentos a essas inquietações. E aí eu boto o primeiro pilar. O primeiro pilar a gente tem que ter, olha, peraí, eu estou num órgão de persecução. O meu foco é o crime organizado. Peraí, o crime organizado já não é mais aquele crime organizado nos anos 70, 80 e 90. O crime organizado hoje, ele atua em outra forma, em outra sistemática, em outra seara. Então você começa a ter que entender, olha, eu tenho que trabalhar agora com uma inteligência tecnológica. Não é só uma inteligência de depuração, apuração e depuração de dados. É uma inteligência tecnológica. E aí aí eu trago, na verdade, 3 vetores. Primeiro, que é o óbvio, né? Que é você tentar encontrar um mapeamento das transações. Isso é óbvio. Eu tenho que saber mapear. Mas veja, e quando eu proponho isso, Rose, do mapeamento das transações, não é só do caso concreto. É entender como funciona o mapeamento de transações. Porque você já deve ter ouvido a expressão, que é uma expressão muito comum em crimes financeiros, follow the money. Se você seguir o dinheiro, você vai chegar até a fonte e aí você vai saber quem é o corruptor e quem é o corrupto. Beleza. Mas aqui, no que a gente está tratando, não é fácil seguir o dinheiro. Não é fácil. Não, mas se usar esse sistema de mistura. Segundo pilar, começar a usar agrupamento de endereços. Você identificou múltiplos endereços controlados pela mesma DAO, aquela organização autônoma descentralizada. Opa, peraí, eu tenho vários endereços aqui que são geridos por essa DAO. Opa, peraí, eu vou agrupar esses endereços. Já sei que eu tenho aqui um ponto de partida, essa DAO. Lembrando
que existe essa decisão desse tribunal dizendo que eu posso considerar Sadao como pessoa. Então, eu já posso começar a ter uma ideia. Porque quando eu começo a entender a transparência do blockchain, eu falei chain porque eu sou carioca, né? Blockchain, você começa a entender que dá para você traçar uma trilha. Você consegue traçar um caminho ali. E aí eu coloco aqui, até a guisa de curiosidade, para quem quiser depois dar uma pesquisada, coloquei pelo menos três empresas especializadas que trazem essa ideia do agrupamento de endereços, de mapeamento, enfim. Coloquei ali Elliptic, CipherTrace, Chain Analysis. Se vocês quiserem depois pesquisar para ver, porque ajudam aí a, a mapear e rastrear essas transações, porque essas transações muitas vezes elas são feitas em camadas, e em cada camada vai gerando um tipo de anonimato. Então é difícil você chegar até o fim. E depois, o terceiro vetor é a identificação de risco. Porque quanto maior o risco, né, a atribuição de risco, maior a necessidade do anonimato. Porque se a transação é corriqueira, peer-to-peer, não tem tanta necessidade desse anonimato. Se eu estou trabalhando com valores de patamares razoáveis, não tem tanta necessidade de anonimato. Você começa a ter necessidade de anonimato, de camadas de anonimação, quando? Quando os valores são vultosos e de origem duvidosa. Eu não quero que a autoridade central tenha ciência de que eu estou movimentando esse valor. Então, aí são questões que a gente tem que trabalhar. O segundo pilar, cara, é a estrutura regulatória. Essa estrutura regulatória, ela urge. Urge. E sei que a gente já está chegando no nosso tempo, mas são quatro vetores aí para vocês visualizarem. Primeiro, verificar a identidade nos pontos de entrada para essas criptomoedas, que são os requisitos KYC/AML. O licenciamento das exchanges, que são aquelas que trabalham a ideia da negociação, né? Essas exchanges deveriam ter licenças específicas, né? E ter estruturas de compliance para a gente trabalhar. 3, o chamado Travel Rule, que nada mais é do que você regular a ideia da transmissão de dados entre o remetente e o destinatário. E 4, o monitoramento das transações, que também é um fator que a gente tem que trabalhar. Porque quando eu sugiro esse segundo pilar de estrutura regulatória, esses 4 vetores, eles geram o que eu chamo de ponto de estrangulamento entre esse sistema descentralizado que passa pelo sistema financeiro tradicional. Então, esses 4 itens que eu coloquei aí são os pontos críticos para os órgãos de persecução, que são realmente os pontos críticos, que são as nossas principais barreiras, né? O terceiro pilar, que para mim é sempre o mais difícil, porque envolve capital político, ônus político. Muitas vezes o agente público ele não quer arcar com alguns ônus políticos. E aqui não jaz uma crítica, eu acho que isso é normal, é tradicional. E aí eu coloco 4 também pontos. Compartilhamento de informações, óbvio. Força-tarefa internacional, o que também é óbvio, não acontece, mas é óbvio. Tem que ter uma força-tarefa internacional, porque a gente tem que fazer esse intercâmbio de informações. Não só de informações no sentido de quem é o destinatário, quem é o remetente, mas informações seguinte, olha, eu tenho um caso bacana, que deu certo, eu consegui rastrear. Compartilhe essa informação comigo. Qual foi a técnica que você usou? Qual foi o sistema? Compartilhe isso comigo. 3, desenvolvimento de capacidades. E essa é uma crítica, Rose, eu que estou na administração pública, é uma crítica que eu faço de forma constante, que é a ausência de treinamento específico. É a ausência de treinamento específico. E, por vezes, não é culpa da administração pública. De novo, eu volto à questão da baixa densidade cultural. Muitas das vezes,
é o servidor público que não quer. Ele fala, não vai mudar nada na minha vida, eu não tenho incentivo nenhum, não vou ganhar aumento. Então, você começa a trabalhar com uma baixa densidade cultural. O cara não consegue nem entender qual é a razão de ser dele. Por que ele está ali? Então, esse desenvolvimento de capacidade também tem que ter um choque cultural aí. Tanto que muitas vezes, quando eu converso com o pessoal que está no topo da cadeia alimentar na administração pública, eu falo assim, cara, você tem que começar a trazer mentalidades da iniciativa privada para a administração pública. Trazer mentalidade. Tem que me entregar resultado, tem que trazer metas, porque senão esse cara fica ali parado, virou um burocrata. Como a gente trabalhou na época do Raul Seixas, Multiplatis Zoom, eu sou o carimbador maluco, estou só carimbando, tirando da minha mesa. Então, assim, é esse o funcionário público que eu quero? Não, é evidente que não. E o quarto pilar, que foi aquele que eu falei com você, Rose, que é a parceria público-privada. Trazer a iniciativa privada que possui conhecimento técnico especializado para nos auxiliar. Seja nos entregando um software, seja treinando a gente. Isso é importante. E aí eu cito aqui embaixo, ficou um pouco pequena a letra, peço desculpas por essa minha falha, mas eu cito uma operação que foi uma operação muito exitosa, chamada Operação Raptor, que gerou 270 prisões em vários continentes e gerou confisco de 200 milhões de dólares em ativos. E essa operação decorreu de uma cooperação interinstitucional e internacional. Foram várias agências juntas, vários órgãos de persecução juntos, de vários países diferentes, em vários continentes diferentes. Então, veja, nós temos um case de sucesso. Então, é importante a gente tentar replicar esse modelo. Né? E, novamente, eu volto. Aí é o terceiro pilar, né, da cooperação institucional. De novo, força-tarefa, parceria público, compartilhamento de conhecimento. E aí eu trouxe aqui, já me caminhando para o fim, peço desculpas por estar me alongando demais, Rose. Como foi? Eu trouxe aqui um caso interessante, que é o caso da Colonial Pipeline, que foi um caso de ransomware. E é um caso até recente, tá? E foi interessante porque, primeiro, eles, esse Crime as a Service, esse concierge do crime, o que ele fez? Ele implantou o malware e começou a exigir o resgate, que é o ransomware, aquilo que eu tinha falado anteriormente. E aí o que ele fez? Ele paralisou a operação. Total, paralisou a operação. E exigiu pagamento em cripto. Foi feito o pagamento inicial do resgate. Você não está resgatando nada, você está resgatando só o poder de gerir, né, aquele sistema. E aí eles fizeram o rastreamento desse pagamento, conseguiram identificar qual era a exchange, e aí fizeram a operação, que é a operação Colonial Pipeline. E eles conseguiram, rastreando tudo isso, por meio dessa ação legal, eles conseguiram rastrear e apreender 2 milhões de dólares em bitcoins. O que só denota aquele mito do anonimato que eu falei no início. Porque você pode até conseguir, sim, quebrar essa cadeia do anonimato. Só que é difícil, não é simples. E aí você pode começar a não conseguir mais rastrear, porque ele começa a trazer uma outra camada de ocultação, começa a mudar, porque como está descentralizado, você move os ativos de maneira muito rápida. Esse que é o desafio. Aqui, se eu quiser tirar da conta de um banco e colocar em outra, eu rastreio muito rápido, porque eu estou passando pelo sistema financeiro tradicional. Então, essa comunicação é rápida. Agora, quando é uma autoridade descentralizada e eu sequer sei qual é a exchange, como é que eu vou rastrear? Então, por isso que eu trago esse caso, esse estudo de caso que eu acho que é importante. E aí eu coloco, para encerrar aqui, Rose, porque eu também não quero te atrapalhar aí, o que eu chamo de questões difíceis, ou hard
questions, como gostam de falar os americanos. E eu coloco essas questões difíceis em 3 grupos. O grupo da eficácia, qual vai ser a eficácia dessa persecução? Quais são os princípios que eu tenho que observar? E quais são os direitos potencialmente violáveis? Ou observáveis, depende da sua perspectiva. Porque essas questões, elas vão gerar, essas questões que eu atribuo como difíceis, elas vão gerar o necessário equilíbrio entre a segurança e a inovação tecnológica. E é claro que essa segurança com a inovação tecnológica, eu tenho que ter um terceiro pratinho aí para equilibrar, os direitos individuais. Porque eu passo a ter um ecossistema em constante evolução. Então, como é que eu equilibro isso? Ó, eu vou ter aqui a questão da segurança, eu vou ter a inovação tecnológica e vou ter os direitos individuais. Eu tenho que equilibrar esses 3 pratos. Então, fica difícil, porque equilibrar 2 pratos é uma coisa. Quando eu boto um terceiro prato, fica difícil. Peraí, eu tenho que tentar chegar próximo de um equilíbrio. E para mim isso é difícil. Para mim, tá? Então, eu coloco aí algumas questões, porque, primeiro, no que tange a eficácia, olha a pergunta que eu faço, a pergunta provocativa que eu faço. Estamos apenas capturando os criminosos menos sofisticados? Será que todas essas operações só alcançaram aqueles criminosos que não conseguiram ser sofisticados o suficiente? Traçando um paralelo, nessas operações de combate ao tráfico, quem eu estou prendendo? Eu estou desestruturando a organização? Ou só estou pegando aqueles que se permitem ser pegos? Então, esse é um questionamento. Segundo questionamento, se houver uma regulamentação estatal quanto ao tema, essa regulamentação estatal vai prejudicar o propósito central da descentralização tecnológica? E esse turismo é proposital? Se eu centralizo, eu estou indo de encontro com o propósito da tecnologia, que é descentralizar. Então, vai ter uma tensão inata entre a descentralização e a necessidade legítima de supervisionar e de gerar uma regulação. O que deve preponderar? Eu não tenho essa resposta. Por isso que eu falo, é uma pergunta difícil, eu não tenho essa resposta. E, por fim, quais são as implicações para a privacidade dessa vigilância financeira sem precedentes? Ou seja, eu não vou ter nenhuma seara que eu possa fazer transação financeira sem que o Estado saiba o que eu estou fazendo? Porque, veja, a gente esquece que muitas das vezes surgem os falsos positivos. Que falso positivo a gente usa muito na medicina. A gente não, porque eu não sou médico, nem você, mas assim, é só uma figura de linguagem. Né? É, a gente conhece o conceito de falso positivo na medicina. Mas eu costumo chamar de falso positivo também em investigação. O que é o falso positivo na investigação, por exemplo? Olha, o agente público lá parece que ele tem um patrimônio a descoberto. Ele tem um patrimônio que não condiz com o salário dele. Isso pode ser um falso positivo? Claro que sim. Esse cara pode saber investir, esse cara pode trabalhar a economia dele de uma maneira diferente dos outros. Eu tenho amigos que ganham exatamente a mesma remuneração com estilos de vida completamente diferentes. E olha que interessante, a depender da sua percepção, os dois são agentes públicos, um pode ser honesto e outro não, porque um tem sinal externo de riqueza e outro não. Então isso pode gerar um falso positivo. E esse é um desafio importante. Porque se eu estou trabalhando falso positivo, eu estou perdendo tempo e investimento tecnológico indo atrás dos falsos positivos. O que a vigilância em excesso gera?
falso positivo. Eu começo a desfocar na estrutura que eu quero combater e começo a combater aqueles que efetivamente não fizeram nada de errado. E isso que todos os estados totalitários, a história nos ensina isso. O que os estados totalitários fazem? Criam inimigos em abstrato e começam a tratar todos como sendo criminosos reais. Ou seja, o enquadramento desse desafio, né? Um reenquadramento. E aí eu coloco três também vetores: o blockchain como presente forense, ou seja, o que seria esse presente forense? Como eu passo a ter um registro imutável, eu tenho um registro imutável, o registro ele é imutável. Então, veja, a partir do momento que eu tenho um registro imutável, eu tenho uma trilha digital permanente. Então, eu chamo isso de presente forense. Eu tenho um presente forense. Outro, eu posso ter, e aí por isso que eu falo em reenquadrar o desafio, eu posso ter um catalisador para modernizar. Isso pode ser um catalisador para os órgãos de persecução darem saltos evolutivos na ciência. E, por fim, o que eu sustento que é a busca pela maturidade, que é aquela questão da densidade cultural. Se você apoiar a inovação responsável e sustentável, a longo prazo, a ideia do criptoativo passa a ser algo positivo. Então, assim, e aí, quase que filosofando, né? É, se você usar a abordagem correta, o desafio vira, na verdade, uma bela oportunidade. Então, com isso, eu encerro aqui minha apresentação. Peço desculpas por ter me alongado em demasia Não, e estou aqui à não peça disposição. desculpas. Nós temos que te agradecer, mas que aula! Nossa, que aula! E nível muito sofisticado. Ah, Você você é muito gentil. não muito sofisticado, eu aprendi muito com a sua exposição, com o seu parecer, o tanto que é desafiador. Eu já assisti algumas palestras em se tratando de crimes cibernéticos, mas eu não vi nada tão cirúrgico e eu acho que o exercício da sua profissão, que você lida com essas questões provocativas, principalmente com esse senso coletivo, essas inquietudes que você tem, me corrija se eu estiver pensando bobagem, mas foi o que eu senti, te deixou incansável de buscar informações, assim, porque é muito diferenciado, muito diferenciado. Eu fiquei encantada. Olha, eu passei na linha do tempo em relação às aulas que eu tive no doutorado, quando nós tratamos do blockchain, quando nós tratamos de rastreamento, vi muito de compliance, a dificuldade que nós temos de implementação em relação a esses dados. Concordo com você, o tanto que eles são preciosos, não é? E as empresas às vezes não sabem que bem é esse, que ele é intangível, como lidar com essas questões. E aí depois você vai no direito comparado, buscando a repercussão desses crimes, que ele é transnacional mesmo, qual a legislação que vai ser aplicada ou não, divide em pilares ali no silogismo jurídico. Eu falo com você, meu amigo irmão, assim, você utilizou do seu coração de uma maêutica jurídica, precisa ser publicado um livro para ontem porque eu tenho certeza que vai somar com muitos profissionais, porque é uma obra que ela não traz um status de conclusão, de considerações finais e não de conclusão, porque em ato futuro, ou talvez já até aconteceu, é um livro que ele vai precisar ficar em constante atualização diante da mente dessas pessoas que distorcem. Mas o que ficou para mim como legado e como uma lição. Eu acho que isso a gente tem que colocar pincel fluorescente, que você foi e utilizou de muita sabedoria, que não existe anonimato, porque sempre tem aquele formato de ganhar vantagem em algum momento
e como esses agentes, né, que distorcem, que lidam com esses crimes cibernéticos, eles pensam muito na impunidade, muito na impunidade. Então, não existe ali o. Eu vou pedir o Matheus para cortar. É, o não existe anonimato, nossa, assim, é lição de vida para todos nós. Não precisa estar dentro da nossa área jurídica, mas aqueles que estão na sociedade. Eu estou aplaudindo, você está vendo como é que a minha cabeça está quase explodindo assim? Meu tico e teco quase entrando em curto-circuito. Que demais! Que aula é essa? Você é muito gentil. Fiquei encantada. Parabéns, parabéns, parabéns. Já renovo o convite para você passar no programa Business Talks. Nós teremos no final do semestre o nosso congresso internacional e eu não me vejo sem você nessa sua linda trajetória de anjo de luz que você é. Muito obrigada, muito obrigada. Tem que agradecer, por favor, eu que agradeço. Nossa, Foi lindo, muito lindo. feliz.